Olá, sétimo ano, tudo bom? Espero que esteja tudo bem, espero que a semana tenha sido boa. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da gente, mais uma aula de história. Essa semana, seguindo com a matéria que já estávamos vendo, né? É a matéria do absolutismo, mercantilismo e etc. Hoje acho que teremos pouco assunto, hein? Hoje eu acho que conseguiremos fazer uma aula rápida, uma vez. Desculpem, eu sei que eu demoro muito, é porque eu sempre penso alguma coisa a mais para falar, mas essa aqui é bem tranquilinha mesmo, a nossa matéria é bem pequena. Vocês lembram do absolutismo, né? Aquela forma de governo no qual o rei tem, digamos assim, no papel, né? Todo o poder do mundo para ele fazer o que ele quisesse. E, assim, não é que nunca fosse dar ruim para ele, né? Ele sempre corria o risco de um golpe, alguma coisa desse tipo, porém, no geral, o cara estava bem. O cara estava ali vivendo no luxo, e, enfim, se ele não fosse um completo incompetente, ele conseguia se manter ali no poder durante a maior parte do tempo, vivendo de boas. E assim como ele, também tinha o clero ali vivendo maravilhosamente bem, pelo menos o alto clero, né? O povo ali da nobreza vivendo muito bem, e o povo de verdade, né, o terceiro estado, vivendo mal, tirando a burguesia, e tendo que sustentar essa galera toda, aquela situação ali que falamos, etc. Vocês lembram muito bem disso, eu tenho certeza. E o mercantilismo, que é o sistema econômico que acompanhava isso tudo, né, que era focado ali no comércio, na junção de pedras e materiais metálicos preciosos, né, ouro, prata, joias, tesouro real, né, por meio desse comércio, por meio de uma balança comercial favorável e cobrança de impostos do comércio que a burguesia fizesse. Então, todos os países ali buscando comércio para que esses reis pudessem enriquecer muito e sustentar aquela corte cheia de excessos que eles tinham, ok? Situação que vocês já viram, que vocês lembram. Vimos o absolutismo na França, que era o mais central de todos, né? Todas essas características aqui que eu falei, elas estavam muito claras na França, e foram mais estudadas na França, inclusive. Mas a gente tinha outros países ali que seguiam mais ou menos a mesma lógica, com seus diferenciais. Começamos por Portugal, que é importante para a gente, por motivos de que nessa época aí, que Portugal estava vivendo seu absolutismo, foi a época que eles colonizaram a gente. Então, as características desse absolutismo de Portugal refletem bem diretamente na gente, né? Dom João foi o primeiro rei ali, Dom João II, né, que começou esse absolutismo, centralizou o poder do Estado, prioridade de seu reino foi determinada por ele, eram as viagens marítimas para a conquista de territórios coloniais e o controle das rotas de comércio de especiarias com o Oriente. Aquela comércio ali de temperos feito com a Índia, que fez com que eles encontrassem o caminho para cá, para o Brasil, e encontrassem outros produtos aqui no Brasil, né? E em outros lugares ali que eles colonizaram, e aí com base nesse comércio de produtos que eles se fizeram. Nos primeiros anos o foco era nas Índias, depois o foco passou a ser aqui no Brasil, e o Brasil passou a ser a grande fonte de dinheiro deles. Portugal comercializou não apenas especiarias e produtos agrícolas das colônias tropicais, como açúcar e tabaco, mas também pessoas escravizadas da África. Negócio de pessoas, tráfico humano, venda de gente. Você pegar uma pessoa de um lugar onde ela tem sua família, seus amigos, seu modo de ser e etc. Você arranca ela de lá na base da força, separa ela de todo esse mundo dela, obriga ela a viver em lugares insalubres ali, tipo o interior de um navio nojento, durante meses, para depois chegar num outro lugar onde ela vai ser humilhada e explorada como trabalho todos os dias. Toda a cultura dela vai ser negada a ela, né? Ela vai ser meio que obrigada a viver segundo as regras da cultura do outro país e trabalhar o dia inteiro sem ter direito a reclamar, senão era pancada na cara. Assim, a riqueza de Portugal se fazia. E também explorando as riquezas daqui do Brasil. Só que, né, o consolo da gente é que essa riqueza não durou para sempre, né? Portugal hoje em dia ainda está melhor do que o Brasil em termos de modo de vida e etc. Embora o Brasil seja mais rico hoje em dia, em termos de dinheiro especificamente, esse dinheiro só não chega na gente.
Enfim, mas a nossa vingança é que Portugal deu uma queda depois. Eles tiveram esse momento aí de lucrar muito com o Brasil, só que eles não investiram em manufaturas. O que que é uma manufatura? É quando você cria máquinas para ajudar você na produção de, sei lá, tecido, bebidas, ou então, sei lá, o que mais que tinha manufaturado lá na época. Enfim, coisas produzidas manufaturadamente. Portugal não investiu nisso. Outros países, sim, tipo Inglaterra, a gente vai ver, mas Portugal não investiu. E as manufaturas eram as paradas mais importantes. Por quê? Porque se você vende alguma coisa não manufaturada, você está fazendo basicamente um cálculo ali do valor daquilo que você comprou, né? Daquele trabalho que deu para você tirar daquilo ali, né? Agora, se você vende uma coisa manufaturada, você já comprou alguma outra coisa tirada da natureza, então tem o valor pelo qual você comprou aquilo ali, mais o valor do teu trabalho, né? E mais o lucro que você também teria no outro caso. Existe um espaço para você lucrar mais. Se você compra, se um país daqui ele vende uma coisa não manufaturada para o de cá vai usar aquela coisa não manufaturada para produzir uma outra manufaturada e vender tudo mais caro para cá. Ou seja, o país que está manufaturando vai lucrar mais. Essa é uma lógica básica e econômica que até hoje em dia a gente trata como uma coisa básica de como funciona a economia. Tanto é que o Brasil e outros países subdesenvolvidos têm problema até hoje de serem pouco manufatureiros, né? Industrializado, que é como a gente chama hoje em dia, porque teve evolução nas manufaturas. Mas de ter essa questão. A gente vende muito produto primário, agrícola, minério, e na verdade a gente tinha que estar vendendo avião, máquina, jogo de videogame, é, eletrodoméstico, esse tipo de coisa, que é feita industrialmente. Só que não fazemos até hoje em dia, e Portugal também não investiu nisso naquela época dali. Outros países como França, Holanda e Inglaterra acabaram dominando o comércio de manufaturas para Portugal. Então, Portugal ficou economicamente dependente desses países e depois acabou empobrecendo. Nunca virou um país extremamente pobre, assim que, nossa, as pessoas vão passar fome, porém deixou de ser potência e hoje em dia Portugal nem é um país muito relevante economicamente no mundo. A Espanha era bem parecida com Portugal, né? A gente teve esses reis católicos aqui como marca deles, porque foi o casamento da Isabel I, de um reino menor chamado Castela, com Fernando II, de um reino também menor que a Espanha, chamado Aragão, foi o que formou esse país, Espanha, que era a mistura dos dois. O catolicismo era uma grande questão ali, focal desse país, que fazia com que o país se sentisse como uma coisa só, né? A Espanha se formou do ato de enfrentar desses católicos, esses reis católicos ali da região, enfrentarem invasores muçulmanos que estavam ali há algumas centenas de anos. Então, a cultura, né, o fator nacionalista ali, aquela coisa que fazia com que a população se sentisse como um país, como uma nação, um reino, apenas, em vez de um amontoado de gente, era a religião católica. Então, não à toa, o catolicismo foi muito marcante lá e muito incisivo. A gente viu no outro episódio, muito chique, né? A minha aula, a gente viu numa outra aula, sobre a Inquisição, né, que fazia parte ali da resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. Então, você tinha, né, países ali que estavam saindo do controle da Igreja Católica para virar protestantes de alguma das religiões protestantes. Na Espanha, isso não aconteceria porque o catolicismo e esses reis estavam extremamente ligados. Então, a Inquisição, que era uma das principais formas de perseguir quem virasse protestante, para impedir, né, para causar esse medo, etc., a Inquisição Espanhola é conhecida mundialmente como a pior Inquisição que teve, né? Pior do que em qualquer outro país foi a Inquisição feita na Espanha, porque o catolicismo era a base da ideia deles. Assim como Portugal, eles incentivaram as navegações. Portugal e Espanha, em determinado momento ali do início das grandes navegações, eles foram os grandes rivais, vocês já viram essa matéria, né? Tratado de Tordesilhas, por exemplo, aquela linha que dividia o Brasil, né?
Vocês lembram disso? Com certeza, porque vocês estudam muito. Essa linha, ela era justamente um acordo que Portugal e Espanha fizeram, já que eles eram as duas maiores potências, e eram as duas que mais brigavam pelo território. Então, para não ter guerra generalizada entre os dois, eles fizeram aquela linha ali, chegaram a esse acordo. E aí, nessas terras que a Espanha dominava, eles tiraram principalmente quantidades gigantes de ouro e prata. Eles mataram as populações indígenas que tinham lá, que já usavam muito ouro e prata e outras pedras preciosas ali no que elas construíam, né? Você teve templos e prédios de governo e etc., feitas por essas populações locais, incas, maias, astecas, sendo destruídos e pilhados, e ídolos que eram considerados sagrados ali sendo derretidos como se não fosse nada, como se não tivesse valor histórico, cultural também, né? Porque tudo que os espanhóis pensaram foi em dinheiro, né? E ouro e prata, que dentro do metalismo, dentro do mercantilismo, era extremamente importante. Inglaterra tem um caminho ali de vários pedacinhos, né? Várias coisas interessantes de você falar. Primeiramente, ela já tinha desde o século XI, antes de todo mundo, ela já tinha alguns reis ali, centralização, porque era uma ilha. Então não era um território muito grande, era mais fácil de você centralizar. Só que os reis eles estavam tentando ter muito poder ali no primeiro momento, então os nobres eles obrigaram esses reis a assinar um documento chamado Magna Carta, que era uma espécie de constituição. Muita gente considera a primeira constituição do mundo, que limitava os poderes do rei, né? O rei sempre ia ter que estar lidando ali com um conselho de nobres que autorizava ele ou não autorizava ele a fazer as coisas. Isso depois deu origem ao parlamento, né? Ao poder legislativo de lá, mas na época não era exatamente assim. Enfim, com esses reis mais fracos, você acabou tendo nobres surgindo ali com grande força, né? Teve a Guerra dos 100 Anos, que a gente já viu que a Inglaterra perdeu, e aí o poder lá da Inglaterra ficou meio desestruturado, o absolutismo não estava funcionando muito. Então, duas famílias nobres, chamadas Lancaster e York, entraram nessa chamada Guerra das Duas Rosas para dividir o poder. Curiosidade, né? Aquela série Game of Thrones é inspirada nessa Guerra das Duas Rosas, porque ela mostra muito isso, guerra de famílias nobres. Quando essa guerra terminou, as duas famílias acabaram se juntando em uma só, porque elas não conseguiram terminar com a guerra, tipo, uma vencedora, né? Então elas fizeram um acordo de que seus filhos ali casaram e etc. E aí virou uma família só chamada família Tudor. Esse é o momento que a gente tem, de fato, ali o absolutismo chegando, porque a família Tudor conseguiu retomar a centralização política, submeter as províncias ao seu controle, proibiu os nobres de ter tropas particulares, investiu numa grande frota naval, frota de navios, né, para que eles tivessem poderio militar e também conseguissem fortalecer a economia, porque a economia da Inglaterra era toda feita na base do comércio por navios. O Henrique VIII, que nós vimos lá falando da Reforma Protestante, ele fez aquele papagaiada lá de criar a Igreja Anglicana, e com isso ele influenciou em fortalecer, né, esse poder dos reis, porque a Igreja Católica, em todos os lugares que você tinha Igreja Católica e reis, tinha alguma tensão ali entre quem mandava mais. Talvez na Espanha não tanto, porque o catolicismo era muito fechado com os reis. Mas na maioria dos países que você tinha Igreja Católica e reis, a Igreja Católica queria mandar mais que os reis queriam mandar mais que a Igreja Católica, ficava um certo debate. Então, quando um rei vira e cria uma igreja própria, chamada Igreja Anglicana, que é o caso, que é o que o Henrique VIII fez, e ele está no controle dessa igreja, tirou um problema ali do frente do caminho dele, né? E então isso fortaleceu o absolutismo deles. A rainha Elizabeth I, que foi a filha dele, governou ali, conseguiu consolidar bem, né, esse poder, e a Inglaterra virou uma disputa, eu li ali, disputa, falei, virou uma grande potência, disputando terras ali com a Espanha. Você teve a Inglaterra desenvolvendo muito suas manufaturas, principalmente fabricação de tecidos,
Depois, quando a gente passa a não ter exatamente manufaturas e sim indústria, a Inglaterra foi quem puxou esse negócio, né? Isso algumas centenas de anos depois. A Inglaterra foi capaz, né, de ser a líder disso, justamente porque ela já tinha focado na manufatura antes. A burguesia inglesa foi ficando muito forte e essa tropa não, essa frota gigante de navios conseguia ali manter poderio tanto militar quanto poderio econômico. Outros países absolutistas, como Espanha e Portugal, ficaram um pouco sob controle da Inglaterra por conta das questões econômicas, por conta de depender desse comércio de manufaturas e de apoio naval e esse tipo de coisa. Exercício, né? Se vocês não fizeram ainda, pausem e façam agora. Voltando. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Uma das medidas tomadas foi a centralização do poder. As viagens marítimas foram característica do absolutismo português e espanhol. Alguns locais colonizados pelo Estado espanhol foram a América, a Ásia e a África. O acúmulo de. O principal são da América, tá, gente? O acúmulo de metais preciosos é conquistado nas colônias espanholas é chamado metalismo. Magna Carta foi. Dois já, né? Foi um documento redigido pelo rei da Inglaterra e meio que para ele, né? Para limitar os poderes dele, fizer com que ele não tivesse poder tão centralizado, tivesse que obedecer a esse conselho de nobres. V para verdadeira, F para falso e correções, né? A primeira é verdadeira, com a vitória francesa, o rei inglês teve poder abalado. A segunda, com a ascensão de Henrique VII ao poder, a nobreza pôde estabelecer tropas particulares, cujo poder era distribuído entre seus membros. Não, isso eles podiam fazer antes e foram proibidos pelo Henrique VII de fazer, por isso que está errado. A C, uma característica do reinado de Henrique VIII foi a união de poder. Então, cuidado, né? Percebam que tem um Henrique VII e um Henrique VIII. Eu não sou um professor de ficar cobrando nomes, né? Que você decore muitos nomes. O do Henrique VIII eu até gostaria que vocês decorassem, mas o do Henrique VII não precisa tanto. E eu não vou fazer questão pegadinha com base nisso, mas mesmo assim é uma coisa que pode confundir vocês. Então atentem ao fato de que o sétimo foi quem centralizou o negócio e o oitavo foi quem ganhou mais poder ainda porque derrubou a Igreja Católica de seu país e colocou a Igreja Anglicana. Os dois fazem partes consecutivas do mesmo plano para que os reis Tudor tivessem o máximo de poder. Uma característica do reinado de Henrique VIII foi a união de poderes entre o Estado e a Igreja Católica. Errado, porque a Igreja Católica foi tirada ali para ter a protestante, a anglicana. E D, a Guerra das Duas Rosas iniciou com um conflito entre as famílias Lancaster e York. Correto. O que estudei, retomando, né? Todas as paradas do capítulo. O Tratado de Westfália trouxe profundas mudanças na vida cotidiana e política. Por exemplo, as pessoas passaram a ter liberdade de praticar a própria religião. Em termos, teve muitos lugares que elas não tinham. A Espanha, por exemplo, inventava você de ser pagão para você ver o que te acontecia. Inventava de ser muçulmano. Segunda, a Magna Carta foi um documento que restringiu o poder do rei. Terceira, a política econômica era o mercantilismo. Quarta, favoreceu a expansão marítima. A sociedade francesa do antigo regime era dividida em 3 estados. E a última, o absolutismo, é um modo de governo em que o rei assume poderes totais sobre a nação, governa com mão de ferro, como as pessoas gostam de dizer. Ok? Com isso, fechamos o nosso capítulo e vamos para o nosso trabalho da folhinha. Se você não fez, pause e faça. Se você fez, venha comigo para a correção. Qual foi a especialidade econômica adotada por Portugal durante seu período absolutista e mercantilista? Se especializou na navegação e conquista de territórios coloniais, fazia muito comércio de especiarias com o Oriente e, a princípio, mas depois foi mudando para produtos agrícolas tropicais como açúcar, tabaco, ouro e pessoas escravizadas da África. O que deu errado foi que Portugal não investiu, né, como suas escolhas econômicas acabaram dando errado, é que ele não investiu na manufatura e, com o tempo, esses produtos passaram a ser os mais importantes e lucrativos, então Portugal empobreceu e se tornou dependente de outros países mais manufatureiros, principalmente a Inglaterra. 2. Complete a frase abaixo. O país que chamamos atualmente de Espanha nasceu no século XVI, com o casamento dos reis católicos, Isabel, que era como eles eram conhecidos, né? Porque reis católicos tinham um monte, né? Mas esses dois eram especificamente conhecidos como os reis católicos. Isabel I, do reino de Castela, e Fernando II, do reino de Aragão. Durante o absolutismo, esse país se tornou um grande império colonial. Ao conquistar, ou colonizar, ou invadir, ou qualquer palavra nesse sentido que vocês queiram botar,
vários territórios, principalmente na América. Essa exploração representou a principal fonte de riqueza e poder para a coroa espanhola, especialmente porque das colônias se extraía imensas quantidades de ouro e prata. 3. Marque a única alternativa verdadeira sobre o período do absolutismo na Inglaterra é a D. A Inglaterra destacou economicamente por conta de um forte poderio naval e do investimento em manufaturas, principalmente tecidos. Por que, que a A está errada? Porque a Igreja Católica não tinha nada a ver, ele tinha que respeitar as decisões dos outros nobres. B, por que está errada? Os Tudor conseguiram sim exercer um governo centralizado após a Guerra das Duas Rosas, porque esse governo deles era simplesmente o governo das duas partes que estavam guerreando. Então, esse problema do território, da guerra e tal, não aconteceu, não era mais problema. C, a criação da Igreja Anglicana não foi importante, porque a Igreja Católica continuou tendo mais poder que os reis na Inglaterra. Mal tinha a Igreja Católica na Inglaterra naquele momento ali, porque foi derrubada pelo rei com sua reforma ali. Então, a criação da Igreja Anglicana foi importante, sim, deu muito mais poder para os reis. Ok, com isso terminamos, né, nossa apresentação e a nossa aula. Obrigado pela atenção, espero que tenha sido mais rápido e mais fluido do que as aulas têm sido, né? Eu estou sempre tentando fazer rápido, gente, mas é porque de fato é muita matéria e a gente tem pouco tempo entre as provas, então eu tenho que dar essa matéria, não tem jeito, mas espero que vocês estejam curtindo. Um abraço, uma boa semana, fiquem na paz e a gente se vê.